Agora vamos ao texto. Passeio. Aconteceu que o pai, à mesa de jantar, disse de repente: Sábado vamos lá. Observem que está escrito de maneira diferente, olha. Está em itálico, a letra está mais deitadinha. E observem também que a fala do pai, sábado vamos lá, está no próprio parágrafo do narrador. Ele não colocou um parágrafo separado, ele escreveu tudo junto. É um estilo do autor também, ok? A menina, mais rápida que o irmão, perguntou: Lá onde, pai? E ele: Não posso falar, é surpresa. E o garoto: Fala, pai, aonde a gente vai? E ele, já vendo a felicidade futura dos filhos, sorriu, enigmático. Sábado à tarde. E continuou a comer como se nada tivesse acontecido. O mundo de sempre funcionando. Aquela era só a notícia. A hora de vivê-la seria adiante. A mãe, mesmo sem saber qual o plano do marido, disse, em seu auxílio: A semana passa depressa. E, com efeito, já estavam em sua metade. Mas os filhos queriam tudo imediato da vida e ficaram atiçados. Aquele lá tinha sido vento em brasa. Eles ardiam de curiosidade. O garoto mais, por ser menor. A menina, no seu canto, esperta, pensando, vou descobrir. Fosse a praça redonda, onde alugavam bicicleta e faziam piquenique, ou o parque grande de tanto verde que não entrava de uma só vez em seus olhos. Já estariam contentes. Mas lá onde seria? Não podiam se conter, os dois estavam além dessa noite. E era hora de dormir. Como manter a calma com aquela alegria ainda sem forma? Lá na frente, sonhavam sem sono em suas camas. Reviravam-se igual nas dobras do lençol e da imaginação. Sorriam no escuro, só sentindo essa dúvida boa. Onde? Onde? O pai era mesmo de revelar aos poucos, para que vissem tudo devagar na sua inteireza. O cansaço, contudo, pedia-lhes mais corpo, e ganhou. O garoto foi o primeiro a dormir. Arquitetava desejos e fatos, mesclando-os quando, de súbito, já ressonava alto, a respiração forte. No sonho certamente ele corria, era a sede dos dias seguintes. A menina, em seguida, nos lábios, o som silente de umas palavras adivinhas. Shopping, karaokê, play center. O que seria? O passeio misterioso. Mas como são grossas as camadas da certeza, a menina não podia penetrá-las e ficou só na sua superfície, inventando lugares menores e se comparados à realidade. Bocejou uma vez, duas, dormiu. E, de súbito, já era o dia seguinte. E depois a noite desse dia, e logo outro dia, e a sua noite correspondente. No meio dessas horas todas, entre sol e sono, os dois irmãos reouviam na memória o anúncio do pai. Sábado vamos lá. E experimentavam a mesma feliz aflição de saber já o que e o quando, mas não o onde ainda encoberto. E como o eco retornava, também se reesqueciam. Tinham as suas urgências. Mas aí, de repente, relembravam. O garoto rodeava o pai. Aonde a gente vai? A menina jogava verde com a mãe. Na quermesse?
Insistiam, insistiam e nada. Melhor era viver sem expectativas a chegada do sábado. E esperaram assim, sem perceber, cuidando do que era próprio de sua idade, os deveres da escola, o direito às brincadeiras, e o sábado chegou. Dia claro, o sol abriu cedo amanhã. Ninguém se lembrava do passeio, mas o passeio estava lá nas suas profundezas. Bastava atirar a primeira palavra para acordá-lo, e foi o pai, só podia ser ele, quem o fez no café da manhã, dizendo: "Vamos sair às 3". E aí o sorriso de um canto a outro da mesa, a curiosidade vívida das crianças, o mistério, enfim, como a sua hora do parto marcada. Ainda havia uma chance de descobrir, e o garoto não a deixou passar. "Posso levar o skate?" O pai: "Melhor não." A resposta já reduzia as opções. Não era campo, praça, parque. A menina perguntou: "Posso levar um gibi?" O pai: "Lá você não vai querer ler." E completou: "Só se for no caminho." E antes que replicassem, ele completou: "É meio longe, vamos de ônibus." A mãe observava os filhos, também ignorava qual o programa e achou prudente perguntar: "Preparam uns lanches?" Ao que o marido respondeu: "Não, não precisa, a gente come lá." O mistério prosseguia, o pai com o novelo da surpresa só para ele. Então, cada um foi gastar com alguma coisa a leveza de seu sábado. O garoto com o cachorro no quintal, a menina com seus CDs, a mãe com as providências para o almoço. Assim, o devagar das horas passou depressa, enquanto eles ocupavam as mãos e, sobretudo, a mente. E pronto, já era o tempo de ir. A mãe queria tirar umas dúvidas. Com que roupa? O marido à porta do quarto. Confortável. E ela, vestido ou calça jeans? E ele, vestido. E ela, bolsa grande ou pequena? E ele, pequena. E ela, com um fiozinho de impaciência. Mas afinal, aonde vamos? E ele, mais uns minutos e você saberá. Deu a hora combinada. Lá foi a família, o pai à frente, rebocando a mulher e os filhos até o ponto de ônibus. Esperaram em pé, o orgulho no olhar. Passou um, passou o outro, era o terceiro. O pai viu. "É aquele." E acenou. "Vamos, vamos." O ônibus encostou e abriu a porta. Entraram rápidos e se sentaram ao fundo. A realidade junto, generosa naquele instante. Passeio iniciado. Os dois irmãos continuavam sem saber onde era lá, mas já provavam uma alegria modesta e trataram de engordá-la. Uma freada do ônibus os atirou um sobre o outro, e eis que riram, gargalharam. A mãe de olho: "Cuidado, segurem firme." O pai feliz também, era isso que desejava. Os filhos daquele jeito, o bom da diversão era ela toda o caminho. Primeiro, da janela virou um bairro de sempre. Olha, olha, o supermercado, a igreja, a escola, tudo há muito conhecido, embora fosse um ver novo, com o contentamento. Depois, o ônibus os levou pela primeira vez a umas ruas nervosas, edifícios velhos dos dois lados, até desembocar numa praça cercada de árvores. Aí foram dar numa avenida de tráfego veloz. Depois passaram por uns bairros bonitos. Parecia outra cidade, casarões imponentes, alamedas, jardins. E essa outra cidade os via dentro do ônibus, à espera do que vinha. O garoto provocava a menina para aumentar a graça da viagem. O pai e a mãe sorrindo-se e, de repente, de mãos dadas, o vento suave nos cabelos.
Então, uma sombra enorme cobriu a avenida por onde o ônibus seguia e, depois de sumir, deixou-a como antes. Logo à frente, puderam ver no céu o que era. Nossa! Um avião rasante planava quase a tocar os prédios. O ventre bojudo de metal, as asas estalando ao sol, o som trovejando atrás, feito um rabicho. Admiradas, as crianças esticaram os olhos para ver no seu rever o avião, imenso, sumindo sobre os edifícios. Era lá o seu pouso. Até então tinham visto os aviões só pequenos, no muito alto do céu, entre nuvens, sem os detalhes de agora, e descobriam, naquele momento, que eram, em verdade, sempre grandes. Tão despropositada era essa visão que cutucaram o pai e a mãe perguntando o óbvio, se também tinham visto. Como se o avião fosse um passarinho e só o olhar atento de criança pudesse percebê-lo na paisagem. O ônibus fez uma curva, pegou uma rua lateral e eis um novo redemoinho de excitação. No horizonte, vindo da esquerda, outro avião sobrevoava baixinho os edifícios e seguia rugindo para a mesma direção. O pai disse: "É no próximo ponto", e se levantou com a mãe. Os filhos o imitaram com atraso, flertando ainda o avião em seus pormenores, o bico, as asas. Saltaram do ônibus no meio de uma longa avenida, atravessaram-na por uma passarela e, já do outro lado, caminharam algum tempo. Antes que o pai dissesse, os irmãos já sabiam. Era lá, o pleno passeio. O coração deles estremecia com os primeiros encantos. Dali, podiam avistar a entrada principal do aeroporto, a torre de controle, um trecho da pista onde um avião taxiava lentamente, sem que soubessem se era sua partida ou chegada. Também não importava, só queriam vê-lo com os olhos da certeza. Aquele era um instante, sem o antes e o depois, o imediato real. O avião, sólido, movia-se mais e mais, fora da neblina do sonho. A família, igualmente, seguia devagarinho pela calçada, rumo ao seu destino. O pai no comando conduziu-os à área de desembarque. Gente e mais gente afluía de várias direções, com bolsas a tiracolo, mochila às costas, malas sobre carrinhos. O frenesi excitava e entontecia. A mãe se pôs entre os filhos, dando-lhes as mãos para que não se perdessem entre as pessoas. Chegaram a uma porta de vidro que se abriu automaticamente. Entraram. O pai: "Vamos, é lá em cima." E seguiu para a escada rolante, margeando os guichês das companhias aéreas. Subiram, a curiosidade acelerada, um andar mais calmo e também eles num novo estado, acima. Ali, o mirante. Uma aglomeração de pessoas em frente à imensa janela panorâmica, todas para ver além do vão do seu dia. Os irmãos achataram o nariz no vidro, como se quisessem transpô-lo. Latejava nos dois a felicidade, e era muita, até incômoda. Assistiam àquele trecho do mundo inteiros, que tudo o mais era de força menor. O quadro se fazia e se refazia, móvel. Dezenas de jatos estacionados com as portas abertas. Ao redor, um ir e vir de tratores e ônibus. O sol atrás dos prédios,